ao 21. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. É um livro onde Paulo está falando para a igreja que está em Éfeso. E aqui ele está fazendo a sua segunda oração, quando ele está em prisão domiciliar. Então eu vou ler o versículo 14 e os irmãos vão lendo consecutivos ímpares. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Irmãos, Paulo está aqui, como eu disse, preso, e ele está se pondo de joelho neste momento diante de uma causa, e junto com toda a família, que é a igreja de Deus. E quando nós falamos em colocar de joelho para os judeus, isso era muito complicado, porque os judeus, eles tinham mania de orar em pé, e quando eles joelhassem para orar, queria dizer que eles estavam em total humilhação, ou era uma oração de urgência mesmo, uma oração muito urgente. E Paulo, neste momento, ele colocou de joelhos para poder louvar ao Senhor. E se nós observarmos o capítulo 1, Paulo também está orando a Deus pela igreja, pedindo que o Senhor pudesse iluminar a igreja, com que ela pode ser grato às bênçãos e às vitórias do Senhor. E aqui nós estamos vendo Paulo, ele orando para que Deus conceda à igreja poder do Espírito Santo. Então, um ponto muito importante que eu queria deixar para a igreja é o que muitos mais não estão buscando diante de Deus, que é poder de Deus. Às vezes nós achamos que buscar poder de Deus é simplesmente um movimento que nós vemos carismático, que tem acontecido, e acaba que esquecemos. Eu lendo um livro que me ajudou muito, de Leonard Ravenhill, de 1959, quando ele escreveu o livro Por que tarda o pleno avivamento? Então ele dizia que o pleno avivamento, que o poder de Deus, ele tarda hoje, não porque o mundo está completamente tomada pelas impurezas, pelo pecado, porque o mundo já é do pecado e já é tomado por esses tipos de situações. Não é porque a cultura está cada dia pior, mas ele fala que o pleno avivamento está acabando porque a igreja está deixando de orar, porque a igreja está deixando de clamar, porque nós estamos mais preocupados com entretenimento, com as coisas que Deus criou, do que com o próprio Criador. E se lá em 1959 ele já via que aquela geração já estava assim completamente perdida, imagina hoje como nós devemos que estamos. Ele disse que o que falta para a igreja ter um grande avivamento novamente é a igreja se tomar em oração fervorosa, buscar poder e a unção de Deus. E é o que Paulo está pedindo a Deus diante da igreja. Ele está pedindo para que o Senhor, ele possa dar poder para a igreja, porque o Senhor falou que nos dará poder para pisar na cabeça do inimigo. E logo após, o apóstolo Paulo fala a segunda petição, que é o quê? Para que nós podemos estar arraigados e alicerçados em amor. Aqui não é um amor emocional, hoje a gente até falou sobre isso na escola dominical com os adolescentes. Aqui Paulo está falando em um amor prático, em um amor de ações, em um amor
onde nós podemos presenciar o fruto do Espírito. Então, nessa geração que nós vivemos, onde nós não temos mais tempo para orar, os cultos de oração sempre são os vazios, os cultos de estudo sempre são os vazios, e a igreja acaba que muitas vezes perde o foco e o pleno avivamento não tem acontecido como antes. Nós vemos na antiga Escócia, onde o reformador ele disse: Senhor, dá-me filho, senão eu morrerei, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. E ele fez uma oração fervorosa, ele se colocou diante de Deus, e a Escócia inteira se converteu a Deus. Então, irmãos, a palavra nessa noite que nós podemos confiar no Senhor e dedicarmos mais em oração fervorosa, dedicar mais na leitura da palavra do Senhor e na comunhão com os irmãos, que é um dos pontos que Paulo fala em Efésios, que é a respeito do mistério de Deus, que é a igreja. Nós somos a igreja de Deus. Nós devemos ser a luz do mundo. Nós devemos ser o exemplo aqui. Então, mediante essa palavra, eu convido a todos para que pudéssemos orar em duplas, você que está com um irmão, você que está com um parente, com um amigo, que nós podemos levantar um clamor diante de Deus por esta cidade, por esta nação, pelas pessoas que estão perdidas no mundo,